Acabámos de publicar o documento de estratégia de investimento para 2024 e há três pilares essenciais que se resumem no título do documento. Melhor do que parece, mas mais lento do que se espera. Ciclo expansivo, mas inflação rebelde. E cortes de taxas de juros, mas não imediatamente. O primeiro ponto fundamental é exatamente que estamos num ciclo expansivo, que é um ciclo expansivo melhor do que aquele de onde vimos, onde há uma combinação de crescimento, taxas de juros e inflação mais saudável do que aquele que tínhamos anteriormente, em que tínhamos uma inflação nula, que tínhamos que inventar, estimulada por taxas de juros zero ou negativas, e vamos agora para um ciclo expansivo que tem um aspecto muito mais saudável do que aquele de onde vimos, que se assenta basicamente numa inflação que já dá demonstrações de que desacelera, de um crescimento económico que se aguenta melhor do que era esperado e que dá provas de que a recessão não é o cenário mais provável, e também de umas taxas de juros que, depois de terem subido de forma tão agressiva, vão agora começar a baixar. E é exatamente aqui que entra o segundo ponto. A inflação já começou a desacelerar, já de forma significativa, isto mesmo com os bancos centrais sem cortar taxas de juros e essencialmente pela razão que os bancos centrais estão receosos em relação à possibilidade de haver efeitos de segunda base, de segunda ronda na inflação, assim como nós também partilhamos desse receio. Efeitos estes de segunda ronda que são basicamente efeitos que advêm da inflação premiar os salários e depois os salários então alimentarem a inflação novamente devido ao consumo. E com o receio de que estes efeitos de segunda ronda se possam produzir, os bancos centrais efetivamente diminuirão as taxas de juros durante o ano de 2024, no entanto, irão atrasá-lo no tempo e fazê-lo numa intensidade mais baixa em relação àquilo que o mercado desconta, que desconta cortes de taxas de juros já no início de 2024 e na ordem dos menos 150 pontos básicos para a Fed, por exemplo. O que nós esperamos é então cortes de taxas de juros por parte dos bancos centrais, mas mais no final do ano. Esperamos que quem lidera este movimento seja a Reserva Federal, que irá cortar as taxas de juros provavelmente a partir da reunião de setembro e fará 3 cortes de 25 pontos básicos durante o ano de 2024 e depois seguir-se-á o BCE, que irá cortar as taxas de juros a partir de outubro, 2 cortes de menos 25 pontos básicos em 2024 e depois segue então o Banco de Inglaterra também com 2 cortes em 2024, mas mais no fim do ano, provavelmente novembro e dezembro, isto porque a Inglaterra vive então um caso específico com algumas componentes estruturais que a desenquadram um pouco daquilo que é a Europa e os Estados Unidos. Então os bancos centrais irão atrasar estes cortes das taxas de juros porque vão ver uma inflação que continua a desacelerar, mas que poderá ter algumas subidas e volatilidade no início do ano, fruto destes efeitos de segunda ronda, e que irá inclusivamente andar ali ao redor dos 3% e manter-se ainda longe daquele que é o objetivo oficial dos bancos centrais, que é os 2%. E então, como esperamos uma inflação ainda longe destes níveis durante o ano todo de 2024, os bancos centrais irão aproveitar para manter as taxas de juros mais elevadas, e digo aproveitar porque têm essa oportunidade, porque a economia mostra que se aguenta melhor do que era esperado e que, portanto, os bancos centrais não têm que temer uma recessão. Vemos crescimentos bastante aceitáveis nos Estados Unidos, um pouco mais fracos, mas suficientes na Europa, que permitem aos bancos centrais manter as taxas de juros elevadas durante mais tempo, sem medo de uma recessão, e, portanto, utilizarão essa possibilidade de colocar as taxas de juros num platô durante mais tempo do que espera o mercado e aguentar-se pelo menos até ao terceiro, quarto trimestre do ano, para depois começarem a implementar os tais cortes de taxas de juros já com a inflação mais controlada. E, portanto, o que temos é um ciclo expansivo, é um crescimento económico melhor nos Estados Unidos do que na Europa, uma inflação que desacelera, embora de forma mais lenta do que se espera, taxas de juros que irão começar a ser cortadas e, portanto, ficam a faltar as bolsas. As bolsas, continuamos a ver valor nas bolsas para 2024, não só por causa da componente dos juros, que se diminuem, irão automaticamente dar valor ou mais valor às bolsas, mas também
pelo lado dos resultados empresariais, onde vemos os crescimentos dos earnings per share, principalmente nos Estados Unidos, a apresentarem já um valor mais generoso de 11, 12% em 2024, compara com o ano de 2023 praticamente plano. Enquanto que na Europa, se olharmos para o Eurostoxx 50, o crescimento é de apenas 2,4%, um pouco mais generoso no Eurostoxx 600. No entanto, depois a partir de 2025 a rondar já os 7, 8%, que trará um pouco mais de valor para as bolsas. E então, isto é também importante ter em conta que as bolsas sim têm valor em 2024 e não é exclusivamente por causa dos cortes das taxas de juros, mas também porque há valor nas empresas que compõem estas bolsas. E, para além disto, teremos ainda outros tópicos pontuais, como é o caso do mercado imobiliário, que esperamos que veja uma certa correção em 2024, tanto em Espanha como em Portugal, de cerca de menos de 2%, uma correção ligeira para que os preços possam depois aplanar um pouco, depois de vários anos consecutivos de crescimentos exponenciais. E também, na parte da taxa de câmbio, o euro, esperamos que o euro se aprecie em relação ao dólar, já que isto será uma consequência ou um efeito da Fed ser o primeiro banco central a diminuir as taxas de juros e, portanto, a dar menos atratividade ao dólar quando comparado com o euro. E tudo isto está descrito no documento da Estratégia de Investimento para 2024, que já se encontra publicado. Esperamos, portanto, um ciclo económico expansivo, mais saudável do que aquele de onde vimos, uma inflação que desacelera, embora de forma mais lenta, uma economia que se aguenta melhor do que era esperado e que permite aos bancos centrais baixar as taxas de juros, mas adiar estes cortes para o final de 2024, bolsas que continuam a ter valor, não só devido aos cortes de taxas de juros, mas também devido a uma boa performance das empresas que compõem as bolsas, correções no mercado imobiliário e, por fim, um euro que se aprecia face ao dólar. Obrigado.